Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos conceitos mais fascinantes e, olha, mais importantes da fé cristã, Jesus como nosso sumo sacerdote. A gente vai usar como guia o capítulo 5 da Carta aos Hebreus para entender o que exatamente ele faz por nós e por que isso muda tudo. Vamos lá! Para começar, vamos pensar na questão que é a raiz de tudo. Existe uma realidade, o pecado, que cria um verdadeiro abismo entre a humanidade e Deus. Então, a grande pergunta é: como é que se atravessa esse abismo? Como uma pessoa cheia de falhas pode sequer pensar em se aproximar de um Deus que é absolutamente santo? É aí que a gente percebe que precisa de um mediador. E, ao longo da história, essa foi exatamente a função do sacerdote: ser uma ponte. Ele era a pessoa que representava o povo diante de Deus, o mediador que, de certa forma, construía uma passagem sobre aquele abismo que o pecado criou. No sistema do Antigo Testamento, a coisa funcionava assim. O sumo sacerdote era um homem, tirado do meio do povo, e isso era crucial porque ele precisava ser humano para entender as fraquezas humanas. A missão dele era comparecer diante de Deus no lugar das pessoas, oferecendo sacrifícios para cobrir os pecados delas. E Deus não deixou isso ao acaso, ele estabeleceu todo um sistema para isso. O sacerdócio levítico, que começou lá com Arão e seus filhos, seus descendentes, era um sistema real, instituído por Deus, mas que no fundo, era como uma maquete, um projeto que apontava para algo infinitamente maior que ainda estava por vir. E o legal de ver essa tabela é que essas ofertas cobriam, todas as áreas da vida. A oferta pelo pecado e pela culpa, claro, lidavam com a quebra de relacionamento. Mas aí você tinha o holocausto, que era sobre entrega total, as ofertas de manjares sobre gratidão, e as pacíficas, que eram pura celebração da comunhão. Isso mostra que o plano de Deus nunca foi só perdoar, mas ter um povo totalmente conectado e em relacionamento com ele. Só que esse sistema tinha suas limitações, e eram limitações bem sérias. Primeiro, os sacerdotes eram pecadores como todo mundo, então eles precisavam oferecer sacrifícios por si mesmos. E os sacrifícios de animais tinham que ser repetidos. E de novo, porque o pecado não era removido para sempre. Era um sistema temporário, uma sombra que gritava pela necessidade de um sacerdote perfeito e de um sacrifício definitivo. E é exatamente aqui que a história tem uma virada espetacular. O autor de Hebreus entra em cena e apresenta Cristo como uma peça que faltava, a solução perfeita e definitiva para um problema que o antigo sacerdócio só conseguia remediar temporariamente. Essa comparação aqui é simplesmente brilhante, né? De um lado, o sacerdote levítico, um pecador representando outros pecadores, do outro Cristo, o Filho perfeito de Deus. Ele não precisou de sacrifício por si mesmo, e o sacrifício que ele fez foi um só, uma vez, para sempre. E o mais incrível, o sacerdócio dele não acaba com a morte, é eterno. Peraí, mas se Jesus não era da tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes, como é que ele podia ser sacerdote? Ah, a resposta para isso está numa figura super misteriosa lá do Antigo Testamento, Melquisedeque. O sacerdócio de Cristo não segue a linhagem de Arão. Ele pertence a uma ordem muito, mas muito superior. Esse Melquisedeque aparece lá em Gênesis, muito antes de Moisés ou Arão sequer sonharem em existir. E o cara era duas coisas ao mesmo tempo, rei e sacerdote. Uma combinação única, que já era um sinal, uma profecia apontando direto para Cristo. E o mais impressionante, o próprio Abraão, o pai da nação, reconheceu a autoridade dele. Então, o ponto central é este. O sacerdócio de Cristo, por ser segundo a ordem de Melquisedeque, não está preso às limitações da lei de Moisés ou de uma linhagem humana. É um sacerdócio eterno, estabelecido por Deus. E a consequência disso é revolucionária. Por não ser limitado a uma tribo ou nação, ele é universal. É para todo mundo, de todos os tempos, unindo o poder de um rei e a compaixão de um sacerdote na mesma pessoa. Mas a qualificação de Cristo como sacerdote não para só no chamado divino. Ela foi, por assim dizer, forjada no fogo da experiência humana, e mais especificamente, através do sofrimento. E é isso que o qualifica de um jeito que nenhum outro sacerdote jamais poderia ser. Esse versículo, ele é de arrepiar. Ele nos mostra um Jesus que não estava nem um pouco distante da dor humana. Pelo contrário, ele sentiu angústia de verdade, clamou em agonia, derramou lágrimas e se submeteu ao Pai numa dependência total. E aqui tem uma verdade que explode a mente. Hebreus diz que Jesus aprendeu a obediência. Isso quer dizer que ele era desobediente antes? Não, de jeito nenhum.
Significa que ele viveu a obediência na pele, na prática, no meio do sofrimento mais extremo e da humilhação. A dor foi o campo de treinamento onde a sua submissão perfeita ao Pai foi provada e aprovada. E aqui está a aplicação direta, o e daí para a nossa vida. O nosso sumo sacerdote não é alguém distante, frio, indiferente. Ele conhece a fraqueza, a tentação, a dor por experiência própria. Ele consegue se compadecer, ter empatia pelas nossas lutas porque ele viveu o que a gente vive. Agora, entender uma doutrina tão profunda como essa exige um certo nível de maturidade. E é exatamente nesse ponto que o autor de Hebreus dá uma pausa. Ele para tudo o que está falando para dar uma chamada de atenção nos seus ouvintes sobre o crescimento espiritual deles. E a analogia que ele usa é muito, muito forte. Ele compara a turma a bebês que ainda precisam de leite, ou seja, os ensinos mais básicos, quando, pelo tempo de caminhada, já deveriam estar comendo alimento sólido, as doutrinas mais complexas. Olha, leite é essencial no começo, ninguém discute isso. Mas o objetivo de Deus é que os seus filhos cresçam, amadureçam. E essa imaturidade aparece de várias formas, né? Quando a pessoa só quer ouvir mensagem que agrada, que faz um carinho no ego, quando foge de temas como o pecado, arrependimento, quando não consegue mais diferenciar o que é certo do que é errado, ou quando vive dependendo da fé dos outros. O autor basicamente diz, gente, pelo tempo que vocês têm, já era para serem mestres, mas ainda precisam que alguém ensine o ABC. E esse é o ponto final, e talvez o mais importante de todos. Maturidade não vem com o tempo de igreja, não é automática. Ela vem em razão do costume, da prática constante. É sobre treinar os sentidos espirituais na palavra de Deus para conseguir discernir o bem e o mal. É um treinamento diário, contínuo. E assim, a nossa análise de hoje termina com essa reflexão que fica no ar. A questão não é quanto tempo se está na fé, mas o quanto se está se exercitando nela. A verdade profunda sobre o que Cristo fez como nosso sumo sacerdote é um banquete, um alimento sólido, e está disponível para todo mundo que quer crescer. A pergunta que fica então é: existe fome por algo além do leite?